nome é Zilma, sou a coordenadora da unidade de telesaúde UCAM, e gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que estamos muito satisfeitos com a presença de vocês, com a participação. Gostaríamos de antes de dar algumas informações. Se a unidade de vocês ou os profissionais da unidade de vocês ainda não possuem cadastro no Telesaúde, entre em contato com a nossa equipe no site e onde vocês poderão obter maiores informações. Essa web será gravada. E, por favor, divulguem aos colegas de vocês que não puderam estar assistindo a web agora, que ela estará disponível mais ou menos daqui a de 7 a 15 dias, ela já estará disponível no nosso site para que vocês possam assistir. Vocês, no final da nossa palestra, vocês poderão fazer as contribuições de vocês pelo chat, fazendo as perguntas, tirando as dúvidas, tá? Vocês também podem sugerir temas para as nossas próximas webs, é só acessar o nosso site e deixar as sugestões de vocês. Nós também temos um outro canal disponibilizado para vocês, que é o nosso canal de teleconsultoria. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato com as nossas telereguladoras, que elas estarão disponíveis para sanar as dúvidas que vocês possam ter. A nossa palestrante de hoje é a doutora Valesca Rodrigues Lucena. Ela é médica, especialista em residência em saúde da família e comunidade e em ginecologia e obstetrícia. A doutora Valesca hoje, a web dela será acompanhamento da saúde da mulher na atenção primária. Doutora Valesca, seja bem-vinda, fique à vontade para que possamos começar a nossa web de hoje. Boa tarde a todos. Eu queria que... vocês estão me ouvindo? Se puderem me dar um retorno aí, se está tudo direitinho em relação ao meu som também. Boa tarde, é um prazer estar novamente aqui apresentando essa webconferência, principalmente numa semana tão importante para nós mulheres, que é o começo do mês de março, né? Essa semana a gente teve o Dia Internacional da Mulher, e a semana, né, toda dedicada a mulher, e está falando nesse assunto tão importante para a atenção primária, numa semana tão especial para nós mulheres, é realmente um privilégio. Bom, vamos falar de acompanhamento de saúde da mulher na ATS, na atenção primária à saúde, de uma forma bem ampla e tentando entender como deve ser esse acompanhamento. Obviamente, nós não vamos nos estender em muitos detalhes de algumas peculiaridades do assunto, porque aí nós faríamos dias de apresentação, mas a gente quer estar falando sobre os aspectos principais da abordagem da saúde da mulher na atenção primária. Quando a gente fala em atenção primária, a gente sabe que as unidades básicas de saúde são a porta de entrada de todo o sistema, de toda a rede de atenção à saúde, mas nós já passamos daquela ideia de que a atenção primária tem um cuidado elementar ou básico. O cuidado da atenção primária, ele é
na saúde da população em geral, mas especificamente hoje na saúde da mulher, ele é fundamental, porque a atenção primária passa da porta de entrada, do acesso, do primeiro contato, até todo o segmento longitudinal da mulher, em todo o ciclo de vida, do nascimento à velhice. E nesse momento a gente tem que começar a pensar em muito mais do que oferecer as ações programáticas que são já tradicionalmente oferecidas para as mulheres na atenção primária. As unidades básicas tradicionalmente acompanham a mulher e dão bastante ênfase, e isso é muito importante, ao ciclo gravídico puerperal, às ações de planejamento familiar, as ações programáticas de planejamento familiar, também muito bem consolidado já tradicionalmente. A questão da prevenção do câncer de colo uterino, da prevenção, da detecção precoce do câncer de mama, mas nós precisamos superar a fase em que o cuidado das mulheres só se restringe especificamente a essas ações programáticas. Hoje, nós precisamos pensar em cuidados abrangentes, precisamos pensar no atendimento integral das mulheres, ou seja, além das ações programáticas que são fundamentais e são muito importantes, e eu vou estar falando nisso mais adiante, nós temos que pensar em acolher essas mulheres nas suas demandas, nas suas necessidades, de garantir o acesso, de dar resposta a suas necessidades, respostas à demanda que a própria paciente traz. Nós precisamos pensar não mais naquele modelo biomédico centrado no diagnóstico e tratamento de doenças exclusivamente, mas pensar no modelo mais abrangente, que ofereça cuidados abrangentes, um modelo biopsicossocial, considerar a mulher na sua integralidade, não apenas nos aspectos da sua doença ou da sua condição. No atendimento e no acompanhamento da mulher, então, pensando nesses aspectos biopsicossociais, temos que levar em conta aspectos orgânicos, familiares, sociais, emocionais, afetivos e espirituais, inclusive. Na anamnese, a anamnese da mulher, no acompanhamento da mulher, da consulta da mulher, ela segue o padrão habitual do atendimento, né, médico ou do atendimento do enfermeiro, mas abordando os aspectos da queixa principal, da identificação do paciente, os aspectos da história, da doença atual, também os aspectos do histórico familiar, das patologias pregressas. Além disso, é preciso valorizar as queixas, no sentido de ouvir, reconhecer os problemas da mulher, oferecer esclarecimentos, oferecer informações, muitas vezes aproveitar a ocasião para investigar fatores de risco para outras patologias. Ouvir significa muitas vezes ouvir o que está nas entrelinhas também. Às vezes uma paciente que vem com uma queixa de corrimento, uma queixa de leucorreia, por trás dessa queixa tem uma história aí de abuso, pode ter uma história de violência, pode ter uma história de dúvidas em relação à fidelidade do parceiro. Às vezes pode ter um parceiro
promíscuo. Então, são muito mais do que prescrever o tratamento para aquele corrimento, para aquela leucorreia. É importante ouvir e entender. Fazer perguntas abertas. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar? Dá a oportunidade para que a mulher faça perguntas. Né? A senhora ficou com alguma dúvida em relação a essa orientação que a gente passou? E isso, quando a gente fala de valorizar, de ouvir, não é só para o atendimento médico. Aqui a gente fala do atendimento médico com muito mais propriedade, por ser médica, mas isso parte de toda a equipe, de acolher essa mulher. Muitas vezes, a gente sabe que o acolhimento ele precisa ser feito para essa mulher com uma certa privacidade, não necessariamente pelo profissional médico, né? O técnico de enfermagem, hoje que a gente tem aqui, a Natália está aí, muitas vezes a mulher vem para a sala de vacina, ou vem para a sala para pesagem do Bolsa Família, e traz a sua angústia para o profissional que está naquele atendimento. Muitas vezes é o primeiro profissional para quem a mulher confidencializa a sua queixa principal, e é preciso que toda a equipe esteja atenta e disposta a ouvir e reconhecer e oferecer esclarecimentos, oferecer informações. Um exemplo disso é quando a gente pensa que hoje a gente tem um problema muito grave, que é a ocorrência de microcefalia relacionada ao vírus Zika. E o diagnóstico da gravidez nas mulheres, obviamente, oferecer planejamento familiar, oferecer métodos contraceptivos é fundamental, mas o diagnóstico, quanto mais precoce, mais cedo tiver dessa gravidez, mais cedo essa gestante vai poder se proteger contra o vírus, contra a picada do mosquito Aedes aegypti. E muitas vezes isso está ali na sala de pesagem do Bolsa Família, por exemplo, quando a mulher comenta que acha que pode estar grávida. Então, esse acolhimento, essa abordagem ali tem que ser imediata. Né? Tudo isso, toda a equipe, o agente de saúde, ele tem um papel fundamental também em ouvir e em acolher essa mulher. O exame físico geral, o exame físico ginecológico, ele é importantíssimo. Muitas vezes, esse momento da consulta ginecológica é o momento em que a mulher, é o único momento em que a mulher vai poder ser examinada como um todo. Muitas vezes ela só vai à unidade de saúde regularmente para colher o seu preventivo. Então, a oportunidade de examinar, de ter a medida da pressão, de avaliar o índice de massa corpórea, de fazer uma ausculta cardíaca, de avaliar mucosas, é muito importante, porque pensando já numa abordagem integral. A gente não está mais numa época em que a paciente entre no consultório e o profissional que está ali simplesmente mande que ela vá para a mesa para ser examinada e colhe-se o preventivo sem nem fazer um exame físico geral, sem uma medida de pressão. E a atenção primária à saúde, ela atua em todos os níveis de prevenção. Quando a gente fala para a mulher, a atenção primária, a saúde, ela vai atuar na prevenção primária, com fatores de riscos que podem ser modificáveis. Obviamente, um histórico familiar de câncer de mama, ele não é um fator de risco que pode ser modificável. Mas essa mulher
pode ser orientada a ter uma alimentação saudável, atividade física regular, porque a obesidade tem uma relação com o câncer de mama, então a gente está atuando aí em prevenção também, obviamente, com os riscos cardiovasculares, que é importante a gente não estar mais pensando na mulher só como a parte ginecológica dela, mas como que tem que ser feita. Então, a rubéola tem que ser feita fora do período gestacional. Orientação sobre atividades sociais, sobre a afetividade dessa mulher, sobre redução do consumo de álcool, orientação sobre cessação do tabagismo, que tem um fator de risco importantíssimo tanto para doenças cardíacas como para câncer. A atenção primária também vai atuar na prevenção secundária, já no rastreamento das doenças sexualmente transmissíveis, na avaliação de doenças crônico-degenerativas, aí a gente está falando, por exemplo, da hipertensão, do diabetes, no rastreamento do câncer ginecológico, tanto o de colo uterino, pélvico, como o mamário, na prevenção social, secundária, o tratamento das patologias, o tratamento da hipertensão, o tratamento das doenças de base, coordenação do cuidado. Como a coordenação do cuidado? Quando a gente precisa encaminhar essa paciente não que foi fazer uma colposcopia fora da unidade, ou que foi fazer uma esteroscopia, ou foi fazer um tratamento para um câncer de mama, por exemplo, a equipe de saúde da família de referência, ela mantém o vínculo com essa paciente e continua coordenando as diversas especialidades com que essa paciente precisa passar. Essa equipe de saúde da família, essa equipe de referência, é uma ponte com todos os outros pontos da rede de atenção à saúde. Quando a gente fala na atenção primária fazendo prevenção terciária, essa equipe auxiliando na reabilitação, no retorno às atividades da paciente, por exemplo, que fez uma mastectomia, paciente que passou está em tratamento, que passou por um processo de tratamento de uma patologia qualquer, que teve um infarto, por exemplo, mantém o acompanhamento clínico da doença, então evitar e o controle dessa doença. Na prevenção quaternária, que hoje muito se fala nisso, o que é a prevenção quaternária? Evitar ações com benefícios incertos para a paciente. E também proteger de ações potencialmente danosas. Então, quando eu penso em rastreamento, por exemplo, de câncer de mama, hoje a orientação, a recomendação é que se rastreiem mulheres a partir dos 50 anos. Quando eu indico para as mulheres, para todas as mulheres com menores de 50 anos, entre 40 e 50 anos, que não tenham nenhuma indicação de um exame físico, a fazer a mamografia, eu vou estar submetendo essa mulher a um procedimento radiográfico, a radiação, que é uma ação que tem um benefício incerto, porque sabe-se que rastreamento nessa faixa etária de 40 a 50 anos não diminui a mortalidade. E pior que isso, eu posso submeter essa mulher a uma biópsia, a um tratamento de lesões que não evoluiriam de forma agressiva. Ou seja, eu estou oferecendo uma ação potencialmente danosa. Então, evitar procedimentos desnecessários é uma forma de prevenção quaternária. Então, como estamos falando um pouco mais especificamente de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, sobre abordagem da sexualidade, novamente, quando a gente bota
esse assunto, esse é um assunto para uma webconferência inteira, ou 2 webconferências inteiras. A gente só vai pontuar os aspectos principais do acompanhamento da mulher. Toda mulher, toda pessoa, na verdade, tem o direito de exercer sua atividade sexual de forma segura, no sentido de prevenção de gravidez, mas também de infecções sexualmente transmissíveis. E a abordagem, a orientação dessas questões, ela pode ser feita de maneira individual, mas também de maneira coletiva, quando se faz abordagem de sala de espera, quando se faz abordagem de palestra, de grupos de mulheres, grupos de gestantes, está abordando e oferecendo informações sobre formas de se prevenir doenças sexualmente transmissíveis, comportamentos de risco. Quando a gente fala de sexualidade, bom, tivemos aí uma falha técnica aí do computador. Então, voltando, né? Então, num primeiro contato, numa primeira consulta, pode-se já fazer questionamentos diretos sobre sexualidade, como a gente na atenção primária, a gente tem a característica de ter um atendimento longitudinal. Essa conversa sobre sexualidade, ela pode ser postergada para uma segunda consulta ou para as consultas subsequentes, quando o profissional sentir que a mulher já está um pouco mais à vontade, quando já se criou um vínculo. Então, como abordar esses aspectos? Muitas vezes fazendo perguntas abertas mesmo, né? A senhora tem algum aspecto da sua vida sexual que a senhora queira compartilhar? Você tem alguma dúvida a respeito da sua sexualidade que você queira colocar? Ou a sua vida sexual está satisfatória? São perguntas abertas em que a paciente pode ou responder ou, pelo menos, começar a pensar sobre o aspecto, né, da sua vida sexual, e aí num segundo momento, num outro momento, ela pode trazer mesmo que ela se sinta um pouco tímida num primeiro momento, ela pode trazer essas informações em consultas subsequentes. Para isso é preciso criar um bom vínculo com essa paciente, lidar com a questão da sexualidade com naturalidade, com tranquilidade, com respeito. É preciso ter uma postura cuidadosa, lembrar que não é a crença do profissional ou a cultura do profissional, é preciso respeitar as crenças, os tabus, os desejos do usuário. É preciso respeitar e entender que cada um tem a sua forma de sexualidade. Isso é interessante quando se pensar que, às vezes, um tabu do próprio profissional a respeito de qualquer assunto relacionado à sexualidade ou ao gênero, né, pode levar o profissional a ter uma postura, às vezes, corporal, que iniba essa paciente. É preciso ter conhecimento, ler sobre o assunto, conhecimento, segurança, para que se estabeleça uma relação de confiança. Oferta de métodos e técnicas para concepção e contracepção e prevenção de DST. Então, assim, a oferta de preservativo masculino, a orientação sobre como usar, a oferta de meios contraceptivos, a gente vai falar, é um direito de toda mulher, né? Direito de toda pessoa. Na verdade, isso não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Mas hoje o nosso assunto é a saúde da mulher, né? É preciso que
as pessoas tenham acesso a exames, acesso a testes rápidos de HIV, de sífilis, profilaxia pós-exposição, isso sem julgamentos, diagnóstico e tratamento de doenças infecciosamente transmissíveis, HIV, AIDS em tempo oportuno, pacientes que sofreram estupro, elas têm que ter uma abordagem toda especial dessa questão de exposição a doenças sexualmente transmissíveis. Quando a gente fala de planejamento reprodutivo, a gente começa falando de avaliação pré-concepcional. No momento em que nós estamos vivendo aí uma epidemia de Zika vírus, um número muito grande de microcefalia, toda a equipe de saúde, do agente de saúde, o enfermeiro, o médico, toda a equipe de enfermagem, toda a equipe administrativa, inclusive, da unidade básica de saúde, tem que estar voltada para ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e também de oferta e cuidado especial com as mulheres em idade fértil, porque a gente tem no Brasil, infelizmente, um número muito grande de gravidezes indesejadas, né? E uma gravidez indesejada, muitas vezes ela leva a um atraso também do diagnóstico dessa gravidez, e muitas vezes essa mulher não passa por um processo de um diagnóstico dessa gravidez no primeiro trimestre, é exposta ao mosquito da Zika. Então, toda mulher que está em idade fértil, ela precisa receber orientações pré-concepcionais. Se ela tem o desejo, o casal que tem o desejo de engravidar, tem que receber orientações sobre os riscos relacionados ao álcool, ao cigarro, ao uso de drogas, ao risco de infecções e doenças crônicas, então os pacientes diabetes, por exemplo, os pacientes que têm anemia, né? Então, já antes do período gestacional, já está buscando a prevenção dessas complicações obstétricas e neonatais. Ela tem que ser submetida à anamnese, à entrevista, ao exame clínico, os exames laboratoriais principais, as testagem de as sorologias de HIV, de rubéola, de sífilis, coisas que podem ser diagnosticadas eventualmente antes da gravidez. Avaliação de vacinas que não podem ser feitas na gravidez, por exemplo, rubéola, que tem que ser feito antes. Então, já orientar essa mulher antes dela engravidar, já está avaliando o seu cartão de vacina. A prescrição de ácido fólico, que deve ser feita 3 meses antes, idealmente, que é para prevenir uma formação do tubo neural. E, como eu já falei, orientações sobre prevenção e combate ao mosquito. Em relação ainda ao planejamento contraceptivo, a anticoncepção é uma das principais preocupações das mulheres em idade fértil e existem vários métodos contraceptivos, mas evidentemente os métodos hormonais, os anticoncepcionais orais, injetáveis, os métodos cirúrgicos, que é a vasectomia e a ligadura de trompas, o DIU, são os métodos mais eficazes, estão disponíveis na unidade de saúde. Então, idealmente, o método ideal para a mulher, ou para o casal, na verdade, é o método que mais se adaptar àquela pessoa, àquela mulher ou àquela família. Desde que, idealmente, que seja um desses 3, ou um método hormonal, ou cirúrgico, ou um dispositivo intrauterino, porque são realmente os mais eficazes. Mas esses métodos não previnem doenças sexualmente transmissíveis. Então, deve-se associar um método de barreira. A gente fala que pode ser o preservativo masculino ou o preservativo feminino. Em especial o preservativo masculino, porque em nosso meio é o mais difundido, é o mais aceito. Né? A equipe tem que estar preparada para oferecer anticoncepção de emergência também, né? Orientando sempre com orientações. A anticoncepção de emergência não é um método contraceptivo que deve ser feito com regularidade, mas a equipe tem que estar
atenta e disposta e preparada para oferecer esse tipo de anticoncepção e, ao mesmo tempo, já oferecer um método mais efetivo para essa mulher. Novamente falando de Zika, reforçar para todas as mulheres em fase reprodutiva e as orientações, né, sobre prevenção e ampliar o acesso aos métodos contraceptivos. Outra ação programática que já é bem estabelecida é a abordagem e a prevenção do câncer de colo uterino. Isso é muito importante porque no Brasil esse é o 4º tipo de câncer mais comum em mulheres. Então, isso é uma preocupação significativa. É um câncer prevenível. A orientação no Brasil do Ministério da Saúde, do INCA, e também em outros países, essa orientação internacionalmente aceita, é que o rastreamento ele deve ser realizado para mulheres entre 25 e 64 anos. Alguns países esse pode ser a partir dos 20 anos, mas em média 25 a 64 anos, inicialmente uma vez por ano, e depois de 2 exames anuais consecutivos negativos, ou seja, normais, a coleta pode ser realizada a cada 3 anos para as mulheres de baixo risco. Isso não é uma recomendação recente, ou seja, essa recomendação de que a coleta pode ser realizada a cada 3 anos para mulheres de baixo risco já é uma recomendação que já vem desde 1988. E essa é uma recomendação que, apesar de ser bem antiga, né, vamos dizer assim, ela não vem sendo realmente observada. A gente ainda é muito comum a gente ver o rastreamento anual indefinidamente. Depois a gente vai falar porque isso não é tão interessante. Mas olha, mulheres sem história de atividade sexual, elas não têm necessidade de serem rastreadas. As mulheres que foram esterectomizadas, aí vai depender de como foi essa esterectomia, ou a retirada do útero, e para quê? Se é uma esterectomia subtotal, ou seja, a mulher ainda ficou com uma parte do colo uterino, ela precisa manter o rastreamento seguindo a periodicidade habitual. Se essa mulher não tem colo, e o motivo dessa retirada do útero, dessa esterectomia, não foi um câncer uterino, essa mulher não precisa mais passar pela coleta do preventivo. Ou seja, mulheres que tiraram o útero, não têm mais o colo totalmente, e que não têm um histórico passado de câncer de colo uterino, não precisariam fazer mais o preventivo. As gestantes devem ser rastreadas normalmente de acordo com a periodicidade habitual. Então, se ela é a oportunidade que se tem para rastrear quando ela vai fazer o pré-natal. Então, se é uma gestante nessa faixa etária de 25 a 64 anos e que está nessa faixa etária e que ela nunca fez, ou que ela fez há mais de 3 anos, ou o primeiro ou segundo exame, ela deve ser rastreada durante a gestação. Normalmente a gente só usa a espátula, não usa a escovinha, mas isso não tem... geralmente a junção escamo-colunar da gestante ela já está mais revertida, então isso não é um problema. O objetivo disso é evitar um sangramento, evitar cólicas. As mulheres no climatério e na pós-menopausa também devem manter o rastreamento normal, com a periodicidade normal e habitual. Não há um consenso sobre o que fazer com mulheres a partir de 65 anos. Né? Alguns orientam a não mais rastrear, outros orientam que precisa de uma abordagem mais efetiva, mas sabe-se que mulheres... há uma diminuição da incidência nessa faixa etária.
Bom, mulheres que têm algum tipo de imunossupressão não passam não devem seguir essa recomendação. Mulheres imunossuprimidas, ou seja, mulheres que têm AIDS, HIV, mulheres que fazem uso crônico de corticoide ou de quimioterápicos, elas devem ser submetidas a um rastreamento mais precoce, com intervalo menor de rastreamento. Inicialmente, vai se rastrear essas mulheres a cada 6 meses, enquanto durar essa imunossupressão, depois de um tempo, pode-se rastrear uma vez por ano. A Organização Mundial de Saúde, ela fala que a cobertura da população-alvo, uma cobertura numa população-alvo, essa população de 25 a 60 anos, de 80%, ela garante o diagnóstico, e com garantia de diagnóstico e tratamento adequado desses casos alterados, ela reduz em 60% a 90% a incidência de câncer invasivo. Em países desenvolvidos, estudos que mostram que o rastreamento efetivo conseguiu diminuir em 88% a incidência de câncer invasivo nas mulheres. Então, sabe-se que o rastreamento é efetivo, mas, apesar de no Brasil, se oferecer muitos exames preventivos, tem uma oferta que seria suficiente para cobrir essa população-alvo, nós temos uma baixa cobertura de rastreamento. Sabe-se que 12% a 20% das brasileiras nessa faixa etária de risco entre 25 e 64 anos nunca realizaram um exame citopatológico e preventivo. E por que essa baixa cobertura? A gente pode dizer que essa baixa cobertura tem relação com a dificuldade de acesso. Sim, muitas vezes a mulher que trabalha e tem que ir no posto de saúde, madrugar no posto de saúde, ou uma agenda rígida, né, ou um horário rígido de 7 às 4 da manhã, em que essa mulher está trabalhando, dificulta, né, uma agenda que não seja capaz de acolher singularidades. Mas a gente sabe também que muitas vezes essa cobertura não é alcançada pela equipe, a cobertura da sua população-alvo ali, das suas pacientes, porque há uma desigualdade. Você tem mulheres fazendo o preventivo repetidamente, desnecessariamente, muitas vezes fora da faixa etária recomendada, fazendo anualmente ou a cada 6 meses, e outras mulheres que não são acolhidas ou não é feita uma busca ativa dessas mulheres que já estão há mais de 3 anos. Então aí a gente tem que pensar na desigualdade da oferta, e aí um erro muito comum das equipes é pensar no preventivo como um número absoluto. Então, esse mês foram colhidos 60 preventivos, mas 60 preventivos de mulheres que já faziam anteriormente. Então, tem que pensar, mais do que pensar no número de preventivos realizados, tem que se pensar na abrangência desses preventivos. Então, quais ações de prevenção primária que a equipe pode oferecer? Oferta de vacinação contra HPV, contra a população feminina, entre 9 e 13 anos, toda a população feminina entre 9 e 13 anos, deve se oferecer o HPV. O HPV é o principal agente causador do câncer de colo uterino. Então, um agente que causa as lesões precursoras. Então, a oferta de vacinação para meninas nessa faixa etária, principalmente que não iniciaram ainda a vida sexual, ela é importante. O combate ao tabagismo, o tabagismo é fortemente associado ao desenvolvimento de câncer cervical e ao retorno de lesões
pré-malignas em mulheres que já foram tratadas. Como uma ação importante, a gente já estava falando, é identificar todas as mulheres da faixa etária prioritária. E aí o agente de saúde tem um papel importantíssimo nesse momento, em cadastrar e identificar todas as mulheres. E a cobertura, como ela deve ser avaliada? Né? A cobertura do preventivo ela deve ser avaliada a partir das mulheres que deveriam realizar o exame, comparando com as que realmente realizaram. E a equipe vai oferecer ações para ampliar o acesso a esse exame. É importante também a avaliação dos resultados do exame, né, ter uma forma de fazer busca ativa dessas mulheres que têm os exames alterados, avaliação dos exames também que foram insatisfatórios para repetir a coleta. A gente está falando um pouco mais rápido dessas coisas, a gente já gravou uma webconferência especificamente sobre o câncer de mama, câncer de colo uterino, e então cada uma desses aspectos ele tem uma série de itens para a gente abordar. A gente está abordando aqui os aspectos principais. Em relação ao câncer de mama, outra ação programática muito importante é o rastreamento. No Brasil, a estratégia preconizada para rastreamento de câncer de mama é a mamografia, a cada 2 anos, para mulheres entre 50 e 69 anos. Não há necessidade de fazer um rastreamento através da mamografia para mulheres abaixo dessa faixa etária. A orientação para mulheres entre 40 e 49 anos é que se faça um exame clínico da mama anual. Esse quadrinho aí, a fonte dele é o caderno de rastreamento, o caderno de atenção básica de rastreamento, disponível lá no site do Departamento de Atenção Básica, de 2010, depois nas referências vocês podem estar pegando direitinho. Então, mulheres de 40 a 49 anos, elas devem fazer o exame clínico das mamas anuais, ou seja, o profissional de saúde deve examinar as mamas anualmente dessas mulheres. E aí sim, se esse exame das mamas estiver alterado, há uma indicação de que essa mulher faça mamografia. Por que não rastrear essas mulheres através da mamografia? Sabe-se que a mamografia nessa faixa etária não diminui a mortalidade, aumenta muito o número de casos falsos positivos, o que pode gerar ansiedade nas mulheres, angústia. Mulheres de 50 a 69 anos, exame clínico das mamas anuais e mamografia de 2 em 2 anos. Não há necessidade de fazer anualmente. Sabe-se que a mamografia de 2 em 2 anos ela tem a mesma efetividade para rastrear câncer de mama que a mamografia anual nessa faixa etária. Agora, essa orientação não serve para mulheres que têm um fator de risco elevado para câncer de mama. Fatores de risco que se pensa para câncer de mama, histórico familiar, a gente tem mãe, irmã, avó com histórico de câncer de mama, histórico de mama na família bilateral, histórico de câncer de mama em homens na família, são fatores de risco que levam as mulheres a ter uma chance maior de ter câncer de mama. Nesse caso, a partir dos 35 anos, elas vão fazer exame clínico das mamas e mamografia anual. Deve-se evitar, eu já falei isso, o rastreamento de mulheres fora do período preconizado e da periodicidade recomendada, evitando essas intervenções desnecessárias, uma prevenção quaternária. Deve-se flexibilizar a agenda das equipes para essas ações de rastreamento, realizar busca ativa, se necessário, nos domicílios, nos espaços comunitários. A solicitação de mamografia pode ser feita por parte tanto dos médicos quanto dos enfermeiros, a depender de como é a rotina do município.
autoexame das mamas. Acho que antigamente, né, teve uma época em que se orientava que todas as mulheres fizessem mensalmente, depois da menstruação, na data tal, o autoexame das mamas. Isso era ensinado, inclusive, nos meios da mídia, na televisão. Hoje, a gente sabe que as evidências científicas internacionais, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, não estimulam o autoexame das mamas como estratégia isolada de detecção precoce do câncer de mama, ou seja, orientar com uma técnica específica, um dia específico, de forma rígida, não ajuda, não aumenta o rastreamento do câncer de mama, não contribui para a redução da mortalidade do câncer de mama. E ainda por cima pode aumentar o número de biópsias de lesões benignas, causa uma falsa sensação de segurança quando a mulher não palpa nenhuma alteração, então ela passa a não procurar a equipe de saúde da família para o exame clínico das mamas, como deve ser feito pelo profissional de saúde. Pode ter impacto psicológico negativo quando o exame é falso positivo. O que a gente orienta para a mulher, e isso pode ser orientado na consulta da mulher, é estimular o autoconhecimento, independente de como for, ela se palpar, ela se conhecer, ela saber como é a mama dela, ela se olhar no espelho, ver se tem alguma alteração, e aí, se ela observar alguma alteração, ela procurar a equipe de saúde da família. Já terminando a nossa apresentação, a gente eu falei muito durante a apresentação sobre facilitar o acesso. E o acesso tem que ser facilitado para todas as mulheres, principalmente para as mulheres dentro dessa faixa etária preconizada para ações de rastreamento aos serviços de saúde. Pensar no acolhimento como uma forma de oferecer para essa mulher uma escuta das suas necessidades e, ao mesmo tempo, já oferecer essas ações de rastreamento em saúde. Pensar também, quando a gente pensa em acesso, a gente tem que valorizar grupos que têm muitas vulnerabilidades e grupos que têm, historicamente, sido prejudicados, alguns grupos com singularidades, como mulheres com deficiência, lésbicas, bissexuais, transexuais. Isso aí é interessante pensar que esse grupo, por exemplo, de mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, muitas vezes elas não passam por uma prevenção adequada do câncer de colo uterino, porque tanto ela pode sentir algum preconceito, mas também porque há uma ideia errônea, alguns profissionais podem ter uma ideia errônea de que essas mulheres não têm um risco aumentado de ter infecção por HPV, o que não é verdade. Essas mulheres têm um risco igual ao das outras mulheres para ter doença sexualmente transmissível, ter HPV e ter câncer de colo uterino. Então, às vezes, elas ficam fora desse rastreamento. Historicamente, grupos mais vulneráveis, mulheres negras, indígenas, ciganas, mulheres do campo e floresta, mulheres em situação de rua, profissionais do sexo, mulheres que estão privadas de liberdade, elas precisam de formas que o serviço esteja adequado a elas. Não são essas mulheres que têm que se adequar ao serviço, o serviço deve ser adequado a elas. Então, é preciso muitas vezes fazer busca ativa, oferecer alternativas, horários alternativos, de acordo com as necessidades da mulher. Importantíssimo, a equipe tenha cadastrado todos as usuárias da sua área adscrita, para que possa fazer um levantamento das necessidades, fazer um diagnóstico situacional e um projeto projeto que a equipe vai elaborar
o plano de ação para abordar essas particularidades do atendimento da mulher. As demandas espontâneas, então a mulher vem com uma lombalgia, tem que ser uma oportunidade para prevenção e rastreamento. Então é a oportunidade já, né, mutirão e horários alternativos é bem interessante, né? O fato de ser um mutirão não quer dizer que o atendimento vai ser de menor qualidade, mas ele pode ser muito útil para mulheres que trabalham, né? As formas de acesso têm que ser variadas, os horários, a marcação, telefone, e-mail. Não dá mais para ter aquela fila de madrugada, de manhã, para marcação mensal do preventivo, porque é preciso que a equipe esteja se adequando às necessidades da mulher. E as mulheres, as usuárias que não comparecerem espontaneamente, elas podem, obviamente, serem convocadas. A gente fala, quando a gente fala, nossa, mas abordar tudo isso, tanta coisa, não dá tempo, né? A gente sabe que às vezes a consulta não dá tempo mesmo, você tem um tempo determinado, um tempo às vezes curto, mas para isso a gente tem a longitudinalidade na atenção primária. E aí o retorno, a periodicidade, que você vai abordando paulatinamente todos esses aspectos da mulher. Eu botei aí as referências que a gente utilizou para preparar essa web, que são referências básicas de livros voltados para medicina de família e comunidade, assim como manuais do Departamento de Atenção Básica, né, que estão disponíveis aí na internet. Né, esse último aqui é mais recente, que é o Protocolo de Atenção Básica de Saúde das Mulheres. Ele está bem interessante, vale a pena de repente pode estar copiando o link aí e dando uma olhada, porque ele fala bem resumidamente das principais queixas da mulher, das principais necessidades de rastreamento. Está bem interessante, vale a pena olhar, é um material bem recente do Ministério da Saúde de 2015. E a gente está aqui agora à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. A gente já está no horáriozinho já mais avançado. E aí eu vou passar a palavra para a Zilma. Estamos já no final da... Obrigada, Rodrigo. Agora vocês estão me ouvindo, né? Olha só, agora é o momento, né, de tirarmos as nossas dúvidas em relação ao web. Então, por favor, fique à vontade, tirem as dúvidas que vocês tiveram durante a palestra, ou mesmo, né, apenas solidifiquem aquilo que vocês já fazem atuando na atenção. A doutora Valesca está aqui à disposição para poder sanar essas dúvidas, caso algum de vocês tenham. Vamos dar um tempinho, caso ninguém tenha nenhuma dúvida, a gente vai fazer o encerramento da web. Só um momento, o doutor Rodrigo está fazendo. Tá. Então, nós gostaríamos de agradecer à doutora Valesca por mais uma web. A doutora Valesca já está
né, freguesa nas nossas webconferências, podemos sempre contar com ela. Ela também é uma de nossas telereguladoras aqui no Telesaúde, e caso dúvidas, vocês também podem usar o nosso canal de teleconsultorias em caso, né, outros casos fora da web de hoje. Queremos agradecer a presença de todos, né, que participaram, nos acompanharam durante essa 1 hora de web, e também solicitar que, caso vocês tenham queiram algum tema, por favor, entre no nosso site, façam sugestões. O Telesaúde está aqui para atender a atenção primária, tá? Então, por favor, fiquem à vontade, e a semana que vem estaremos de novo aqui com mais uma web, e esperamos a presença de todos. Boa tarde e um bom final de semana a todos. Eu quero agradecer a oportunidade e agradecer a todos a participação aqui, alguns nomezinhos conhecidos aqui, e dizer que a gente está à disposição. Então, as dúvidas que tiverem, o pessoal também que tiver assistindo depois offline, também pode estar utilizando a nossa plataforma para fazer perguntas, e eu terei o prazer de respondê-los, se possível, eu mesma. Muito obrigada pela participação.